Ele está presente entre nós. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do nosso Senhor Deus. Hoje nós vamos entrar na última aula, a aula número 13, e ainda sobre a questão de o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, né? Aquele apêndice que nós inserimos no estudo sobre a Cristologia, tá? E hoje nós queremos apresentar um assunto que talvez deixe pessoas em dúvida. Você pode estar em dúvida. E a questão de Gabriel, de Miguel e os anjos? Como que fica? Eles foram importantes, né, no contexto bíblico. Isso aí não mistura com a questão de o anjo do Senhor? Então, vamos ver isso? É a aula de hoje, né? Pastor Paulo Rogério da Cunha, ainda falando da cidade de Warwick, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Então, venha comigo, vamos acompanhar essa questão que foi colocada aí. Ok? Vamos colocar no modo apresentação e vamos trabalhar esse assunto aí. Aula número 13, falando ainda sobre uma questão da cristofania. E aí, veja bem, nós vamos colocar aquela questão que pode surgir uma dúvida em você. Miguel, Gabriel e os anjos. Onde eles encaixam? Eles também não são anjos do Senhor? Anjos de Deus? E mais uma vez eu digo que você pode recorrer a esse texto aí onde eu me baseei para fazer essa aula. Está lá embaixo, ó. Texto extraído, chamada.com.br, perguntas e respostas, tal. Você pode ir lá e você vai ter ele mais completo e de uma forma em que você pode se aprofundar mais. Mas vamos lá. Miguel, Gabriel e os anjos se contrapondo com o anjo do Senhor, ou a questão da cristofania. Bom, vamos lá. No caso do arcanjo Miguel, o nome se dá a entender que não se pode tratar de Jesus. Miguel é diferente de Jesus, o que também ocorre com o anjo mensageiro Gabriel. E aí? Aí é o seguinte, vamos lá. Ao sacerdote Zacarias e Maria apareceu o anjo Gabriel. Isso fica evidente lá no texto de Lucas, capítulo 1, verso 18, Lucas 1, versos 18 a 19. Então, vamos ler ele primeiro? Então, Lucas 1, versos 18 e 19. Né? Então, falando aqui do sacerdote Zacarias. Disse então Zacarias ao anjo. Então, não é? Disse Zacarias ao o anjo do Senhor. Não é? Então, disse então Zacarias ao anjo. E está minúsculo. Como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel. Então ele se identificou. Eu sou Gabriel. Eu não sou Jesus, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Então aqui já tira qualquer hipótese de ser o Senhor Jesus. Ok? Vamos ainda perceber o verso 11. O verso 11 desse mesmo capítulo de Lucas, capítulo 1, verso 11. E um
anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Apareceu a quem? A Zacarias. A Zacarias é um anjo do Senhor e não o anjo do Senhor. E mais embaixo nós vemos a sua identificação. É aquilo que nós estudamos na aula passada, sobre a diferença de um anjo do Senhor e o anjo do Senhor. Um anjo do Senhor é um anjo enviado por Deus. Nesse caso, ele tem nome e se chama Gabriel. Agora, quando é o anjo do Senhor, ele também tem nome. Porém, às vezes não vem explícito, mas ele vem como o anjo do Senhor, Jesus Cristo. E lá nós mostramos diversas identificações de como nós podemos diferir quando é Jesus e quando é um anjo. Ok? Olha ainda Lucas 1, os versos 26 a 28. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo o nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo, quem? Gabriel, então já está identificado, Gabriel, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ok? Então, nós vemos aqui que Gabriel era um anjo do Senhor, né? E o anjo mensageiro, ele apareceu a Zacarias e agora apareceu a Maria. Assim é com Miguel, que não é Jesus, como Gabriel também não o é. Miguel, né, na Bíblia, se nós estudarmos o arcanjo Miguel, né, nós vamos ver que ele é descrito como um anjo que intercede pelos filhos de Israel. E, além do mais, ele é um dos primeiros príncipes. Ele é um dos primeiros príncipes. E não o primeiro, porque o primeiro é Jesus Cristo, o anjo do Senhor. Então, vamos lá. Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Então, identificado, se levantará num certo tempo Miguel, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, que se levanta a favor dos filhos de Israel. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achar escrito no livro. Então, identificado, Miguel, o anjo que intercede pelos filhos de Israel. Daniel 10 e 13, também é identificado. Daniel 10 e 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, aqui nós vemos a identificação. Porque às vezes você pode estar confundindo, mas aparece esse nome de Miguel e de Gabriel. E também aparece o anjo do Senhor, e aparece os anjos. E aí? Bom, nós vemos que quando aparecem Miguel e Gabriel, eles são identificados. Eles não aparecem como o anjo do Senhor, mas sim um anjo do Senhor. Então, nós vemos que é o seguinte: Gabriel é um anjo que assiste diante de Deus e que é especificamente usado para receber ordem e trazer mensagens.
Então, nós vimos o primeiro texto aí de Lucas 1, 18 e 19, ele trazendo uma mensagem ao sacerdote Zacarias, e depois 26 e 28, trazendo uma mensagem a Maria. E ele ainda aparece em Daniel, capítulo 8, do verso 16 ao 17. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a essa visão. Então, esse homem, ele grita, Gabriel, ele determina, ele diz o nome do anjo. E veio perto de onde eu estava. Quem estava? Daniel. E vindo ele, me amedrontei e caí sobre o seu rosto. E ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Nós vemos aqui que eles têm autoridade, mas não é o anjo, mas é um anjo do Senhor. É tanto que Daniel, diante da presença de Gabriel, ele se amedrontou. E ele pôs, né? E ele caiu sobre o seu próprio rosto, escondendo. Mas Gabriel, ele se apresenta e diz, entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. Então, nós vemos que Miguel e Gabriel, eles são anjos do Senhor e anjos poderosos, não é? Cheios de poder, como nós vimos aqui. Mas eles não são o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo. E a questão dos anjos, né? Nós vemos o seguinte, os outros anjos que são mencionados na Bíblia levam a referência de um anjo do Senhor, e não o anjo do Senhor. E eles não levam o nome, como Miguel e Gabriel. Então, há outros anjos que Deus usou, além de Miguel e Gabriel, para transmitirem mensagens. Mas eles são apenas um anjo do Senhor. Eles foram criados por Deus. Os anjos foram criados. Mas agora, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, ele não foi criado. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus Pai, o segundo da Trindade. Ele é de eternidade a eternidade. Ok? Eu espero que eu tenha sido compreendido por vocês dentro desse texto, desses estudos sobre a cristofania, sobre o anjo do Senhor, sobre como o Senhor Jesus Cristo apareceu no Antigo Testamento, e agora, nessa aula, no final, essa diferença entre Miguel, Gabriel e os anjos, que foram criados, enquanto Jesus Cristo, ele é eterno, ele não foi criado, ele é Deus Filho, ok? A nossa próxima jornada, nós vamos falar um pouco sobre aconselhamento pastoral. Nós não vamos ensinar aconselhamento pastoral, não. Nós vamos mostrar como que o pastor trabalha dentro desse assunto. Então, você vai poder entender como é um aconselhamento. Quais são as regras, quais são, né, as terminologias, como é usado, como nós temos a ética, dentro de cada tipo de aconselhamento, aconselhamento a casais, aconselhamento a jovens, aconselhamentos a pessoas em luto. Nós vamos querer mostrar um pouquinho desse mundo do aconselhamento. Então, você que já é pastor, pode vir nos ajudar, pode vir a nos completar dentro desse estudo. Né? Você que trabalha com aconselhamento, que não é pastor, mas é uma pessoa que tem, né, a capacidade de aconselhar, como um capelão, por exemplo, né, ele tem a capacidade de aconselhar pessoas, né? E você que aspira ao episcopado, né, aspira ao mundo pastoral, você pode vir e aprender com a gente um pouco. Então, o nosso próximo
assunto, nosso próximo estudo é sobre aconselhamento pastoral. E eu te convido a vir para este mundo do aconselhamento e aprendermos juntos, né, o que o Senhor nos ensina na Bíblia sobre esse assunto. Então, eu te convido. Amém? Então, tá aí os meus dados. Se você quiser entrar em contato, né, seja através do WhatsApp, seja através do Messenger, né? Tá aí o meu telefone. Se você quer pelo e-mail, tá aí o meu e-mail. E eu tenho um canal no YouTube, Paulo Rogério da Cunha, que você pode estar lá nos acompanhando, ouvindo mensagens, algumas mensagens que nós postamos, que nós entregamos, e também acompanhando estudos que nós fizemos. Inclusive revendo todas essas aulas que foram apresentadas sobre Cristologia, a deidade de Cristo. Amém? Então, muito obrigado por você me ouvir, seja na sua casa, no seu rádio, aí na sua caminhada, né? Seja, né, todos aqueles que retransmitem os nossos estudos, nosso muito obrigado, e que orem por nós, orem pelo nosso ministério, orem por esse ministério de videoaulas. Né? Nem sempre é fácil, mas nós confiamos em Deus, porque aquele Deus que nos susteve continuará nos sustendo, nos dando condições de levar a sua palavra aos confins da terra. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarda e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe. É a palavra do pastor Paulo Rogério para você. Amém? Então, te aguardo lá no próximo, que será falaremos sobre aconselhamento pastoral. Deus te abençoe. Tchau, tchau.